A paz do Senhor, eu sou o pastor Lucas Gomes. Estou muito feliz em saber que você está aqui para, junto comigo, descobrir que pregação foi essa. Gente, eu sou professor de hermenêutica e homilética e sempre na sala de aula, quando tenho a oportunidade de lecionar essas matérias, coloco os meus alunos à prova. Eu concedo normalmente textos para eles analisarem depois de muitas aulas teóricas e então eles partem para a prática. E eu fico ali assistindo a mensagem e logo depois pontuo algumas coisas, o que eles precisam melhorar. Com isso, então, nós temos auxiliado dezenas e dezenas de pessoas que não pregam a passar a pregar e pessoas que já pregam a corrigir pequenos erros para se tornarem excelentes pregadores. Lembrando que um dos jargões aqui do canal é: não existe grande pregador. O que existe são grandes mensagens. Às vezes o pregador pode ser mais ou menos e de repente é inspirado pelo Espírito Santo, Deus lhe dá uma boa mensagem e essa então se eterniza na história. Você já deve ter ouvido muitas pregações do tipo que eu estou aqui falando. É o tipo da mensagem que você se surpreende e aí você corre atrás de ouvir novamente o pregador e você fala: poxa vida, mas ele pregou tanto lá atrás. É justamente por isso, porque não existe grandes pregadores. O que existe são grandes mensagens e todas elas então inspiradas pelo Espírito Santo. E aqui mais uma vez estamos para analisar uma grande mensagem. Eu gosto sempre de lembrar aqui no canal que a minha proposta não é analisar o pregador ou a pregadora em si. Até porque esses homens e mulheres de Deus, se chegaram onde estão, é porque são bons expoentes do texto sagrado. Então nós estamos aqui para analisar a mensagem e aprender, junto com o pregador, a maneira em que ele introduziu, desenvolveu, concluiu essa grande mensagem. Que tipo de sermão ele escolheu para pregar, como ele estruturou, essas coisas que nós aqui iremos nos atentar para aprender, tá bom? Então eu peço a você que pegue a sua Bíblia, pegue caneta, pegue papel, independente de você ser um pregador iniciante ou já experiente, hoje temos muito a aprender com o pastor Josué Brandão. Se você não o conhece ainda, eu vou falar já já um pouquinho mais sobre ele. Antes, eu quero pedir a você para já deixar o seu like, isso é muito importante aqui no canal, e também peço a você que se inscreva caso não seja inscrito. Existe uma estatística dentro do próprio YouTube que a maioria das pessoas que assistem os conteúdos até o final não curte, não se inscreve. E galera, isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Por quê? Dessa maneira você mostra para o YouTube que você não apenas gostou, mas que você deseja que esse conteúdo seja compartilhado com outras pessoas. E aí o YouTube então faz a gentileza de espalhar o conteúdo para o mundo. E eu quero de verdade que você seja o responsável pelo sucesso deste canal. Por quê? Tudo aqui é preparado para você. Bom, se você gostar do que ver aqui, eu peço que você permaneça no canal e procure outras coisas. Tem um monte de coisa aqui voltado à pregação e eu tenho certeza que você vai gostar. Sobretudo, voltado à interpretação bíblica. Dentro do quadro Que Pregação Foi Essa, já analisei aqui outras pregações. Você pode conferir do pastor Elcio de Assis, Eliseu Rodrigues, Camila Barros. E agora nós estamos então no quarto episódio, prontos para analisar a mensagem do pastor Josué Brandão. O pastor Josué Brandão, ele é assembleiano, baiano, um homem respeitadíssimo em todo o Brasil, prega em diferentes convenções, em diferentes ministérios. Desde a minha adolescência eu ouço falar do pastor Josué Brandão e de verdade eu nunca ouvi uma mensagem que este homem tenha pregado e tenha passado a sensação de que ele não se preparou, de que não houve um cuidado em preparar um esboço, um cuidado também com a oração para transmitir uma mensagem cheia de graça e poder para a igreja. Por que eu estou lhe dizendo tudo isso? Porque nós estamos diante
de uma grande mensagem exposta por um homem de Deus. Então eu peço a você que nesta hora redobre a sua atenção. Por favor, não fica adiantando não. Por quê? Ele pregou durante 1 hora. E de verdade, se nós nos assentássemos aqui somente para ouvir a mensagem, 1 hora ia passar assim. Porque quem tem conteúdo tem a habilidade de fazer o tempo passar muito rápido. Aqui nós não iremos ouvir a mensagem completa. Eu separei para vocês alguns trechos para nós analisarmos justamente o que eu disse. Como ele introduziu, como ele desenvolveu, como ele concluiu e que tipo de sermão ele pregou. Se você quiser assistir a mensagem completa, você pode procurar aqui no YouTube mesmo, tá? Tanto a mensagem que iremos analisar, que é um pouco mais antiga, você vai perceber que o pastor Josué Brandão tá bem novinho, como a mais atual, que ele pregou com base no mesmo tema, aproximadamente aí uns 4 ou 5 anos atrás, tá bom? Então vamos lá. A mensagem que... Bom, eu vou soltar aqui, depois eu falo, tá? Vamos lá. Deixa eu ouvir aqui, porque eu também quero ouvir junto com você. Vamos lá. Diz assim, Ezequiel 22:30. E busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse. Bom, você viu aí, o pastor, ele leu o texto de Ezequiel 22:30. Como eu disse, essa mensagem teve um tempo aproximado de 1 hora. E o tempo que ele investiu na introdução foi de aproximadamente 10 minutos. Isso quer dizer então que ele pregou por outros 40 e poucos minutos, tá? Por que eu disse 40 e poucos minutos? Porque teve a conclusão e tudo mais, tá? Tempo esse que eu não estou contando aqui. Os 10 minutos de introdução foi suficiente para ele transmitir a ideia que ele tinha para colocar o povo no ambiente do texto, tá? Na verdade, no ambiente do tema que ele queria ministrar. Por quê? Essa mensagem do pastor Josué Brandão foi uma mensagem temática, tá bom? E eu já falei aqui, quando analisei a mensagem da Camila Barros, que uma mensagem temática, ela não tem um compromisso direto com o texto, tá? Eu gosto de colocar essa questão da falta de compromisso entre aspas, porque não é algo leviano, tá? Não é algo assim tão irresponsável. A responsabilidade da mensagem temática é muito mais com o tema do que com o texto. Isso não quer dizer que a mensagem deixa de ser bíblica, até porque depois do sermão expositivo, eu acredito que uma das mensagens mais bíblicas que existem é a mensagem temática. Por quê? O sermão expositivo, ele se preocupa em explicar o texto bíblico. Então, por isso que é uma mensagem bíblica. E a mensagem temática, ela se preocupa em correr na Bíblia, tá bom? Então, a mensagem temática, ela tem muita Bíblia, tá? Eu até costumo dizer que é uma mensagem que desafia o pregador, porque ele precisa de muito conhecimento bíblico, porque tudo que ele fala, ele precisa apoiar com um texto, tá? Então talvez seja por isso que muitos pregadores iniciantes gostem de ministrar sermões temáticos, porque eles se sentem desafiados e quando eles conseguem então cumprir as exigências do sermão temático, claro que eu vou falar de uma maneira aqui que você vai entender, eles se envaidecem até ao ponto de falar, poxa, eu conheço a Bíblia, eu domino a Bíblia. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Ou seja, é uma satisfação que o pregador sente em expor o seu conhecimento, em até receber um feedback bacana da igreja. Olha, fulano, né, prega bem, fulano expôs bem a Bíblia, enfim. Então, o tema dessa mensagem é:
Deus procura um homem. Se você perceber, o tema do pastor Josué Brandão surgiu do texto, tá? É uma curiosidade aí, algo bem legal, porque normalmente, quando a gente fala de uma mensagem temática, nem sempre o tema ele surge diretamente do texto, né? Tão explícito assim, eu quero dizer, tá bom? Então, Deus procura um homem. Vamos ouvir então o pastor começar a pregar? O profeta Ezequiel exerceu o seu ministério entre os cativos de Judá, que estavam na Babilônia por conta dos pecados e falta de arrependimento da nação. No capítulo 3 do livro do profeta lido, quando o Senhor Jeová o chama para profetizar ao povo, o Senhor também deposita sobre Ezequiel um grau de responsabilidade, na qual o Senhor diz ao profeta: se eu te mandar falar a alguém sobre o seu pecado, e tu não falares, e ele morrer na sua transgressão, o seu pecado ou a sua alma eu requererei de ti. Mas se eu te mandar falar e tu falares, e o ímpio não se converter e morrer no seu pecado, dele próprio requererei a sua alma. O capítulo 22 de Ezequiel, precisamente, retrata-nos um dos momentos mais caóticos. Bom, perceba você que o pastor Josué Brandão, deixa eu tirar aqui, ele sentiu a necessidade, após a leitura, de contextualizar o texto que leu para os ouvintes. Se ele ficasse somente naquela leitura e já partisse para o tema Deus procura um homem, as pessoas, ou melhor, já participaram da explicação do tema Deus procura um homem, as pessoas não entenderiam o texto, tá? Então veja que mesmo diante de uma mensagem temática, o pastor ele teve que fazer uso de algumas ferramentas da exegese. Ele teve que descobrir o ambiente do texto. Então ele trouxe quais informações para a gente? Ele nos informou onde Ezequiel estava quando foi chamado como profeta, entre os cativos. Então ele está falando do local. Ele também nos informou quando o profeta pregou. Então ele está falando da época. E também com base no capítulo 13, no verso 18 do texto de Ezequiel, o pastor Josué Gonçalves, ou melhor, Josué Brandão, eu falei algumas outras vezes aqui, Josué Gonçalves, se falei, me perdoem, tá? Nossa, vou ter que rebobinar tudo na minha cabeça. O pastor Josué Brandão, ele sentiu a necessidade de explicar também as responsabilidades que estavam sobre os ombros do profeta Ezequiel. E aí, com base no capítulo 3, verso 18, ele até citou o momento que Deus falou para ele que no momento em que o Senhor dissesse ao profeta para ele profetizar, para ele corrigir o ímpio, e ele não fizesse isso, e a pessoa morresse na sua impiedade, o Senhor iria requerer o sangue dos ombros dele. Então veja a responsabilidade não somente de Ezequiel, mas de um profeta e hoje também dos pregadores da palavra. As vidas estão diante de nós para serem salvas pela palavra. Então se nós não pregarmos a palavra como ela é, essas pessoas podem sim morrer no seu pecado. A partir de então, desse momento, o pastor Josué Brandão, ele começou a realizar o resumo do capítulo 22, onde está inserido o texto que ele leu. E aí ele nos informou então a situação geral da época, do porquê Deus começou a procurar um homem. E aí ele nos explicou então sobre a imoralidade familiar, a idolatria entre o povo. E ali ele começou a imaginar então
Deus de fato procurando, porque foi o que Deus falou para o profeta. Procurei um homem que estivesse na brecha. Então ele entendeu de maneira literal isso. É muito bacana porque quando ele faz isso na pregação, ele convida as pessoas para o ambiente do texto e elas começam a imaginar de fato Deus indo no palácio procurando um rei. Um homem que estivesse entre ele e o povo, e entre o povo e Deus como representante. E aí Deus o encontra entre a realeza. Deus procurou entre os sacerdotes, também não encontrou. Deus procurou entre os profetas e também não encontrou. E é interessante que o pastor ele demonstrou conhecimento bíblico e também interesse no texto a ponto de nos explicar quais eram os problemas que impediram os reis, os sacerdotes e os profetas de serem qualificados como esse homem que Deus encontrou para ser posto na brecha. Ele veio trazendo todos os problemas, todas as implicações. Então, veja que aqui ele demonstrou que ele leu o texto, que ele está preparado para isso. Ele dedicou algumas horas para trazer à igreja aquelas informações. Porque quando a gente fala de sermão temático, parece que se a pessoa souber de cor 10, 15, 20 versículos linkados ao tema, ele está pronto para pregar, né? Às vezes eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Quando eu era adolescente, eu ficava horas e horas dentro da minha casa recitando textos bíblicos para poder então na hora da pregação soltá-los. E aqui o pastor Josué Brandão está nos expondo o seu conhecimento, mas não de maneira desregrada, sem compromisso. Ele está nos mostrando que ele leu no objetivo de nos trazer informações que nos fizessem entender Ezequiel 22 e 30. Vamos dar sequência então, ouvindo essa linda mensagem? É uma tragédia quando o pecado, a corrupção, consegue se estabelecer no meio do povo de Deus, de tal forma que o Senhor não encontra ninguém capaz de interceder, de liderar um movimento de arrependimento e conversão, de conduzir o povo de volta ao avivamento. A igreja moderna está tendendo, está caminhando num rumo de secularismo, num rumo de vaidade e de pecado tão perigoso, que nós estamos começando a nos silenciar como aqueles homens de Judá. Só há uma diferença, é que naqueles dias o Espírito Santo não morava neles, o Espírito Santo vinha sobre eles e depois voltava. Hoje, porém, na dispensação da graça, o Espírito Santo está em nós. Bom, nesse momento aqui, o pastor, ele acabou de realizar uma aplicação, tá? Do texto que ele está pregando. E para você que não sabe, quando a gente diz aplicação, é pegar o texto e aplicar mesmo a vida da pessoa, tá? É fazer com que aquela porção bíblica faça sentido na vida da pessoa, como ele fez aqui. Eu vou até repetir para você prestar bem atenção como ele realizou a aplicação. E aí, ele trouxe a resposta para a pergunta: que homem Deus procura? Porque assim, Deus procurou entre os profetas, não achou. Procurou entre os reis, não encontrou. Procurou entre os sacerdotes, não achou. Então, afinal, que homem Deus procura? E aí aqui, nesse momento introdutório, ele já nos traz a resposta. Um homem que lidere um movimento de arrependimento e conversão. Então, no final, nós vamos voltar ao que ele apresentou aqui na introdução, porque você irá perceber que todos os pontos do sermão dele estão linkados a essa resposta que ele deu aqui.
Deus procura um homem que lidere um movimento de arrependimento e conversão. Nos tópicos da mensagem, ele vai nos mostrar as características desse homem, as características desse líder, tá bom? E aí, bom, ouve aí, conforme eu prometi para vocês verem como é uma ele tragédia quando o pecado, a corrupção, consegue se estabelecer no meio do povo de Deus, de tal forma que o Senhor não encontra ninguém capaz de interceder, de liderar um movimento de arrependimento e conversão, de conduzir o povo de volta ao avivamento. Quando Golias desafiou a Israel para pelejar, em 1 Samuel capítulo 17, Golias disse: se houver em Israel um homem capaz de lutar comigo e vencer, eu e os filisteus seremos vossos escravos. Golias não estava desafiando uma nação, ele estava querendo um homem. Quando Charles Spurgeon pregava em Chicago, ele disse: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que entregasse nas suas mãos sem reservas. Olha, aqui ele, através da Bíblia e da história, legitimou o tema dele. Como se alguém chegasse e falasse assim: Josué, de onde você tirou a ideia de que Deus ainda procura um homem? A partir do exemplo bíblico de Golias procurando um homem, e a partir do exemplo histórico que ele deu sobre a humanidade ainda não conheceu, ainda não soube o que Deus pode fazer através de um homem que se dedique, que se envolva, ele legitimou o tema dele. Isso foi muito legal por parte do pastor Josué Brandão. E aí, como então ele vai fazer a transição da introdução para os tópicos da mensagem? Ele pergunta: que homem Deus procura? E aí agora ele vai dedicar aproximadamente uns 6 a 7 minutos para nos dizer que o primeiro homem que Deus procura é um homem arrependido como Isaías. Vamos ver? Em primeiro lugar, tem que ser arrependido como Isaías. Quando o profeta Isaías escreve o capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais, e a casa se encheu de glória. E Isaías diz: eu vi serafins. A palavra serafins significa ardentes, aquele que está em chamas. E Isaías diz que os serafins... Eu vou parar aqui porque nós vamos ouvir um pouquinho mais o segundo ponto da mensagem. Veja que o primeiro está exatamente como eu disse para vocês. Na introdução, ele respondeu que Deus procura um homem que lidere o movimento de arrependimento e conversão. Aí no primeiro tópico ele diz que homem é este, que líder é este, quais características ele precisa ter. Ele precisa ser arrependido, ou seja, não dá para ser um pecador, tá? Porque ele vai liderar um movimento de arrependimento e conversão. Então, primeiramente, ele precisa ser um homem arrependido. O sermão temático, ele desafia o pregador, porque ele não exige um conhecimento bíblico somente na hora da citação, mas na hora da construção da mensagem. Por quê? Este homem arrependido, ele não é apresentado no texto de Ezequiel capítulo 22, tá? E nenhum dos outros homens que ele vai citar aqui, são pelo menos 5 ao total.
Então é com base no conhecimento prévio do pastor Josué Brandão que ele então vai começar a estruturar a mensagem, tá? Então é por isso que eu defendo que um sermão temático ele exige muito conhecimento bíblico do pregador, por mais simples que ele pareça ser, ele exige sim, e não é qualquer pessoa que prega bem um sermão temático, tá bom? Vamos então, o segundo homem que Deus procura, ou a segunda característica do homem que Deus procura, de acordo com o pastor Josué Brandão, é quebrantado como Jeremias. E aqui, gente, ele traz uma explicação muito boa, porque ele vai fazer uso da exegese para explicar o Salmo 51, 17. Ou seja, ele traz a explicação no hebraico da palavra quebrantado. Ouve aí, só para você ver como que foi forte. Deus está procurando um homem quebrantado como Jeremias. O Senhor não suporta dividir sua glória com ninguém. A glória é uma propriedade exclusiva de Deus. Salmos 51, 17, o salmista diz: o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. O vocábulo quebrantado ali vem do hebraico dakar e significa esmiuçar, fazer virar pó, anular. É o homem descer do pedestal, perder a pose, deixar de ser centro e se render à plenitude de Deus. Bom, nesse momento aqui, pastor, depois de nos trazer essa brilhante explicação do que é ser quebrantado, ele diz então que Deus procura um homem que derrame lágrimas, tá? E olha, só aqui nesse ponto nós poderíamos fazer vários links. Eu mesmo me lembrei de Neemias, que chorou e esteve em jejum pela situação da cidade de Jerusalém. E veja como Deus usou Neemias. Então, de verdade, esse ponto que o pastor Josué Gonçalves, esse ponto que o pastor Josué Brandão trouxe aqui, ele nos abre margens para... Ele tem um apoio bíblico assim impressionante. Agora, ele vai fazer algo muito bacana, que eu já discuti aqui no canal, no MPcast. Se você não conhece o MPcast, eu vou colocar aqui no card para você assistir o MPcast. É um bate-papo entre eu e um amigo sobre pregação. E nele eu comentei sobre o uso de parábolas, histórias, testemunhos por parte do pregador. Se pode ou não ser usado e quando usado, qual a medida? Porque Jesus, ele foi um pregador que fez muito uso, além de ser um pregador temático, ele fez muito uso de parábolas. Jesus foi o mestre das parábolas. Nós sabemos que as parábolas não foi um método apresentado ao mundo pelo nosso Senhor Jesus, e sim pelos gregos. Todavia, fazer uso de parábolas como Jesus, com a maestria que ele fez, ninguém fez. Então, é possível hoje o pregador fazer uso de parábolas, ou é permitido contar testemunhos? Porque a gente ouve muita gente contando testemunhos enquanto prega. Foi o que ele fez aqui. O cuidado que precisamos ter é o seguinte: para a parábola, ou a história, ou o testemunho não se tornar mensagem. Porque algo que poucas pessoas percebem é o seguinte: embora Jesus tenha pregado muito fazendo uso de parábolas, as suas mensagens não eram as parábolas. O que isso quer dizer? A propósito de Jesus em contar uma parábola era trazer entendimento ao coração do ouvinte na mensagem, tá? Então era um apoio, era um suporte. A parábola não era pregação. Às vezes a gente se ocupa muito tentando entender, desvendar a parábola, e a pregação não é a parábola, tá?
A mensagem é outra coisa, a parábola é um apoio, tá bom? Então, aqui o pastor Josué Brandão fez algo impressionante, porque ele trouxe um testemunho de acordo com a mensagem que ele estava pregando, de acordo ao tópico que ele chegou, e foi muito breve, e assim, de uma edificação impressionante. Todas as vezes que eu ouço, eu me arrepio. Vamos lá? Só para você ver na prática o que eu estou falando. Romanos 12:15, a Bíblia diz: chorai com os que choram. Quantas vezes você está em casa e alguém precisa de oração e Deus quer você para orar? Minha esposa estava grávida, 8 meses de gestação. Na madrugada de 23 de agosto ela acordou sentindo dores de parto. Tremendo. Eu levei tremendo. ao hospital da pequena cidade onde morávamos na época, em 96. Quando eu cheguei lá, a chefe de enfermagem disse: pastor, tira ela daqui, leva para outra cidade vizinha, Jacobina, porque aqui não resolve. Quando eu cheguei lá, a médica que havia acompanhado o período pré-natal me disse: tem que interná-la agora. Enquanto eu preenchia a ficha de internamento, a bolsa do líquido amniótico rompeu, a hemorragia começou. Em menos de 30 minutos a médica me disse: eu preciso fazer um parto cesáreo para salvar a mãe, porque a criança já morreu, não tem mais chance. Eu fiquei atônito. E ela disse para mim: você demorou a responder, já pensou na possibilidade de ficar viúvo? Eu disse para ela: com 22 anos, não. Fui para o carro que eu estava, ajoelhei no lastro e comecei a chorar. Enquanto eu chorava, eu disse a Deus: é a esposa e o filho, eu não aguento. De repente eu parei e disse para mim mesmo: eu não posso chorar agora, eu tenho que resolver. E eu voltei e disse à médica: faz o parto, mas faça o possível. É a esposa e o filho, é o fígado e o coração. Eu não tenho 2 de cada, só tenho um. 11h30, minha esposa entrou no centro cirúrgico e eu não podia orar. Eu media os corredores da clínica, mas a 200 quilômetros, Deus levantou uma irmã que preparava o almoço e disse para ela: Deusa, deixa o almoço queimar e vai orar por Josué, porque grande é a luta. Eu disse para ela, depois que ela desobedeceu, Deus mandou ela deixar o almoço queimar e ela desligou o fogo. Mas ela foi orar, e enquanto ela clamava, orava, o Senhor disse: clama, porque grande é a angústia. 2h25 da tarde, o Senhor falou com a irmã Deusa: levante, que eu já fiz o milagre. 2h30, o pediatra saiu do centro cirúrgico e ele não falava, ele gritava, ele dizia assim: Deus está nesse lugar, Deus fez um milagre, Deus fez um milagre. Eu perguntei: doutor, como é que está minha esposa? Ele me segurou e disse: eu estou te dizendo que Deus fez um milagre, a tua esposa está bem e o teu filho fora de perigo, porque Deus é fiel. A partir daqui, a mensagem terá ainda outros 2 tópicos. Como eu falei para vocês, foram 5 tópicos. O primeiro: Deus procura um homem arrependido como Isaías. Deus procura um homem quebrantado como Jeremias. Deus procura um homem que derrame lágrimas. Deus procura um homem que derrame lágrimas não, quebrantado. Deus procura um homem obediente como Abraão. Deus procura um homem agora restaurado como Pedro. E por último, Deus procura um homem adorador como Davi. E agora eu vou colocar para vocês ouvirem mais uma exposição exegética que o pastor faz da palavra adoração. E é muito legal porque numa mensagem de 1 hora, o pastor fez somente 2 análises exegéticas no texto bíblico. Isso é muito bacana porque, assim, sendo ele um mestre, ele poderia, durante 1 hora, realizar diversas, ou para cada meia dúzia de palavras, fazer uma exposição exegética. Todavia, ele não fez isso porque o objetivo da pregação
não é expor conhecimento, mas é alcançar o pecador ou o crente a partir da palavra. Então, o pregador, por mais conhecimento que ele possua, ele não está na tribuna para dar uma aula de Bíblia. Então, Lucas, em que momento eu farei uma análise exegética? Nos momentos em que você sentir a necessidade de explicar tal qual o texto original. Se você não conseguir dar uma explicação melhor do que a que está no texto original, então parta para ele e faça uma explicação exegética. Diga, olha, no hebraico essa palavra diz isso, diz aquilo e tal, tal, tal. Olha, no grego essa palavra diz isso, diz aquilo, tal, tal, tal. Para que as pessoas então compreendam o texto na sua essência. Mas o resto, quem vai fazer é você, com o auxílio do Espírito Santo. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês redobrassem a atenção para esse ponto, onde o pastor fala sobre Deus procurar um homem adorador como Davi. Eu vou terminar. Deus procura um homem adorador como Davi. Diz aí pro teu vizinho, a tua vida tem que ser uma adoração. Deus está procurando alguém que o adore. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não vou tomar mais tempo nesse tópico da mensagem, porque eu quero orar com você. Mas adorar é mais do que levantar a mão. Adorar é mais do que dançar. Adorar é mais do que pregar. Adorar é proskeneu, submeter-se, prostrar-se e homenagear. A minha vida tem que ser uma homenagem a Deus. O meu dia a dia tem que ser uma homenagem a Deus. Você não adora só quando está na igreja. Você adora quando paga suas dívidas. Você adora quando sai com a tua esposa. Você adora quando brinca com teu filho. Você adora na maneira de se vestir. Você adora na maneira de falar. Você adora porque Deus é digno de adoração. Sabe o que eu lembro agora? Apocalipse 4:8. João diz que 4 seres viventes do lado do trono dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Bom, Deus. não é só o pastor que está chegando ao final. Nós também estamos chegando ao final da nossa análise. Agora eu quero só chamar a sua atenção para 2 momentos, tá? A maneira em que ele vai começar a oração e uma última aplicação que ele vai fazer enquanto o povo está de pé ali recebendo a presença de Deus. Somente essas 2 coisas e a gente encerra. De mão levantada, por favor, aqui e nos 6 auditórios anexos pelo telão. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora a evidência da palavra que preguei. Preguei a tua palavra, Senhor, e eu quero a evidência. Bom, viu aí? Na oração, ele começou pedindo a Deus as evidências da palavra que ele pregou. Isso foi maravilhoso. Por quê? Com isso ele demonstrou para a igreja que a oração dele estava perfeitamente de acordo com a mensagem que ele pregou. Por quê? Às vezes nós vimos pregadores, vou dar um exemplo aqui, ele está pregando contra o pecado e no final ele convida as pessoas para serem batizadas do Espírito Santo. Gente, não faz lógica, não tem conexão isso. Por quê? Porque esse tipo de mensagem deixou o povo em alerta, o povo tá com medo de morrer naquela condição, o povo quer se converter, o povo não está pensando em ser batizado do Espírito Santo. Então, até mesmo a oração realizada no final, ela não pode ser feita de maneira irregular. Ela tem que estar de acordo à pregação. Por quê? A fé do povo foi abalada. O pastor acabou de falar sobre a adoração. Deus procura um homem arrependido. Deus procura um homem que chore. Deus procura um homem restaurado. Deus procura um homem adorador. Gente, vamos orar. E aí, olha a maneira brilhante em que ele termina a mensagem. Deus está procurando um homem e Deus encontrou você. Ou seja, a pessoa
que durante a mensagem se quebrantou, durante a mensagem se arrependeu, durante a mensagem chorou, durante a mensagem fez uma aliança com Deus de obedecê-lo e o adorou durante a pregação, entendeu naquele momento que a pregação foi para ela, que aquela mensagem foi destinada a ela. Então, pregadores, pregadoras, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem em que aqui analisamos. Eu convido você a assistir essa mensagem na íntegra no YouTube. É só colocar lá Deus Procura um Homem, do pastor Josué Brandão. Aqui peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e também compartilhe este vídeo, por favor. Compartilhe essa análise, compartilha, vamos compartilhar para que as pessoas tenham contato com o conhecimento aqui apresentado. Os comentários são seus, fiquem à vontade para realizar algum tipo de pergunta dentro da análise aqui feita, para indicar a mensagem a algum outro pregador ou pregadora, algum outro tipo de sermão que você quer conhecer, se você deseja conhecer o sermão expositivo, biográfico, narrativo. Gente, fica à vontade, comentem bastante, que em tempo oportuno eu darei atenção a vocês. Fiquem com Deus. Assista os outros vídeos do canal, tem muita coisa aqui para abençoar vocês. Muito obrigado, até a próxima análise do que pregação foi essa.